Boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel Bassoli, diretor executivo da FENIV, e a gente vai, em mais essa tarde, né, realizar a nossa live, o nosso bate-papo FENIV, que a gente tem feito aí mensalmente. E dessa vez a gente tem uma pessoa muito especial participando conosco aqui, a coordenadora geral de acreditação da SEGEC, do Inmetro, Andréa Mello. Ela já está aqui nos prestigiando. Apesar de toda a agenda complicada que ela tem, ela está aqui com o maior carinho para poder apresentar para nós alguns pontos principais que foram tratados no ENOAC. E aí eu queria passar primeiro aqui uma instrução. Vamos manter os microfones fechados para a gente conseguir render com a nossa live. Quem tiver qualquer tipo de manifestação, eu peço que faça diretamente no chat. A gente vai atender todo mundo, a gente vai moderar, eu e a Adriana aqui, principalmente. Esse evento ele vai ser gravado, está sendo gravado, e ele vai ser colocado depois na nossa página da FENIV no YouTube. Quem não puder participar, a gente vai mandar o link e todo mundo aí vai poder ouvir o que a Andréa tem a dizer e se manifestar aqui também através do chat. Se der tempo, a gente vai deixar alguns de vocês aí falarem também. Vamos começar aqui então, Adriana. Enquanto eu estou abrindo aqui o meu PowerPoint, você pode aí fazer a sua abertura aí, falar suas palavras aí, sempre muito bem-vindas. Muito obrigada, Bassoli, obrigada a todos que estão tendo a oportunidade de participar com a gente, e principalmente a Andréa, né? A Andréa tem se mostrado aí um diferencial dentro do nosso segmento de negócio, porque além de sempre ser muito solícita às nossas reivindicações, aquilo que a gente busca junto a ela tem tido coragem. Ela tem tido coragem nas empreitadas difíceis que a gente tem se colocado, né? Então, estar aqui, participar conosco de uma live, ela exige muito mais do que o tempo dela ali, que já é muito ocupado, né? Exige a coragem de enfrentar mais esse desafio. E aqui vai ser a oportunidade daquilo que não aconteceu no ENOAC, dos organismos poderem se manifestar, ter um contato direto aí com o acreditador, que é aquilo que a gente busca o tempo inteiro. Então, agradecer a Andréa, agradecer por ter aceitado aqui participar com a gente, e eu deixo com você também, Andréa, a oportunidade de falar com o pessoal, antes mesmo do Bassoli iniciar a apresentação dele, para você se apresentar devidamente, tá bom? Obrigada. Obrigada, Adriana. Boa tarde, pessoal. Inicialmente, eu queria assim, agradecer imensamente a Adriana e ao Daniel Bassoli. Eu sou aqui servidora do Inmetro, há 24 anos aqui, trabalhando na acreditação e nessa função desde outubro do ano passado, né, quando o presidente Márcio me convidou. Prontamente eu aceitei, claro, para ajudar o Inmetro, ajudar a coordenação. Estou aí na primeira fila e dizer assim que desde o início, desde que eu assumi, eu sempre recebi muito apoio da FENIV, né? Tanto a Adriana quanto o Daniel, né? Representando vocês que estão aqui hoje, representando aí o pessoal, os organismos que fazem parte da FENIV, né? Da federação. Sempre, assim, muito... O que eu tenho para dizer para vocês são pessoas muito engajadas, que eu já conhecia, mas não tinha contato direto, conhecia de ouvir falar e de outros colegas que atuam na inspeção, sempre mencionando tanto o nome da Adriana quanto do Daniel, de maneira muito positiva, e eu estou podendo, assim, ter esse grato convívio com vocês dois, né? Então, eu só tenho a agradecer. Eu acho que estar aqui é mais uma etapa aí desse bom relacionamento que a gente tem vivenciado. Eu acredito muito no diálogo, sempre, para mim, o diálogo vem antes. Às vezes a gente vai concordar, às vezes a gente vai discordar, mas o diálogo, ele vem em primeiro lugar sempre. E podendo atender, podendo levar adiante o pleito dos nossos clientes acreditados, que são todos vocês que estão aqui, tenho certeza que a nossa gestão vai fazer isso, né? Tanto não só o meu olhar, o nosso presidente também, o Márcio André Brito,
Enfim, toda essa gestão ali está bastante com esse olhar mesmo, da gente poder ter essa conversa e avançar. A gente quer avançar sempre, tanto vocês quanto nós, a gente está do mesmo lado e queremos avançar e levar o nosso sistema aí cada vez mais robusto para quem precisa dele, para quem se utiliza, né, de tantas atividades e tantas empreitadas importantes que os organismos de inspeção levam para a sociedade. Então, acho que assim, comecei falando um pouco isso, não quero falar muito de mim, não, mas é dizer isso, que eu estou realmente à disposição. Acho que é importantíssimo isso. Já parabenizo de imediato a FENIC por essa iniciativa. Sei que isso é parte de um programa que vocês já fazem já de algum tempo. Então, acho que é isso. Vamos avançar, né? Acho que é esse o nosso olhar, vamos dizer assim. Legal, André. Eu agradeço demais as suas palavras. Para nós não é surpresa, porque você claramente tem um perfil técnico, um perfil de servidora séria, que participa, que tem iniciativa, né, que leva à frente aí, de fato, as demandas dos segmentos, né, acreditados, e eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser um grande sucesso. Só vai faltar cada vez mais tempo, né? Isso aí é uma certeza que a gente tem também. Mas isso aí a gente acaba se virando e a gente agradece novamente a cooperação e a sua possibilidade de participar conosco aqui. Eu vou falar aqui algumas coisas, pessoal, mas eu não vou me delongar muito, porque talvez sejam assuntos que vocês já conheçam, vocês já estejam bastante familiarizados, mas para quem está chegando agora aqui na nossa live, eu queria falar para vocês, né, que estamos aqui com o André Mello, coordenador-geral da SEGECRE, e a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a UNOAC, porque nem todos puderam participar, e alguns aí provavelmente tiveram acesso às apresentações, né, que estão lá na página do ENOAC ainda, à disposição de quem tiver interesse de pegar. E eu queria aqui mostrar para vocês uma breve retrospectiva. Eu mostrei para vocês, retrospectiva, né, que eu mostrei para vocês lá no ENOAC. Em 2018, a gente fez uma apresentação bastante longa, bastante técnica, tiveram vários apresentadores. Lá em 2018, a gente já falava naquele GT sobre GNV, que hoje ele está a pleno vapor. Nós assinamos aquele termo de cooperação técnica com o presidente Márcio, junto aí com o Everton, né, na época, 2024. Falamos muito sobre harmonização, falamos aí sobre ensaio de proficiência, né, vocês estão lembrados aí. Em 2019, a gente começou a participar também de workshop de avaliadores, também com esse tema da harmonização. No ENOAC, então, a gente fez a apresentação de alguns assuntos que foram tratados no workshop, falamos sobre cilindros interligados, falamos de novo sobre PEP, sobre o sistema GNV-SEG, que a gente já estava começando a desenvolver um conceito para ser debatido, né, naquele grupo de trabalho. Falamos, né, um assunto aí que a Andréia conhece muito bem, como o DICAP, né, Andréia? Avaliadores em regiões remotas, a gente falou de inspeção em moto. Em 2021, depois desse gap que causou tanto impacto, né, no nosso dia a dia, que foi a pandemia, falamos sobre fiscalizações com estatística, falamos de registro de inspeções, com a padronização necessária com o Senatran. Falamos de novo sobre PEP e falamos sobre o sistema GNV-SEG. Em 2022, nós consolidamos aí, falamos sobre consolidação das resoluções do CONTRAN e dos RACs, que foi um grande acontecimento aí em 2022. 2023, 2024, a gente, infelizmente, não participou, acabou tendo uma descontinuidade aí dos ENOACs. E aí, finalmente, agora em 2026, a gente pôde trazer aqui alguns assuntos aqui, né? Então, tiveram algumas apresentações no ENOAC desse ano, participamos aí durante um dia inteiro. O início foi a apresentação da Andréia, que eu não vou falar aqui diretamente sobre os assuntos, eu vou deixar que ela trate aqui com vocês. Depois a gente teve a apresentação do ex-chefe da Joyce, né, o Luiz Caldas, não sei se todos aí sabem,
Ele saiu da chefia e assumiu o Gabriel. Nós estamos em contato com o Gabriel, tá, Andréia? Mas ele chegou agora, ele está com muita coisa para fazer. Então, eu mandei para ele alguns assuntos que a gente já estava tratando. Ele tem uma agenda aí bastante apertada, né, por enquanto que ele está assumindo, e depois a gente vai marcar uma reunião para dar continuidade aos assuntos. O Caldas, ele falou muito sobre a relação entre a acreditação, da confiança, da gestão de riscos, que é um tema que está cada vez aí mais batendo na nossa porta. A gente cada vez mais vai trabalhar com gestão de riscos e atuação dos organismos de inspeção dentro desse contexto, né, de confiança, de gestão de riscos, o papel da DIOS nisso tudo. Falamos aí sobre combate a fraudes, sobre denúncias que estão sendo feitas, e também teve uma parte falando sobre questões aí técnicas mais específicas. Eu não queria chamar muita atenção para isso. Eu só queria dizer que a questão técnica específica com a DIOS é um tema que a gente tem que tratar no dia a dia. A harmonização é um tema que a gente não acaba com ele nunca. É igual redução de custo. É igual a unha crescendo. A gente sempre tem que cortar a unha, temos que cortar o custo e nós temos que gerar harmonização. A gente tem que debater os assuntos, que todo dia aí a gente tem avaliação e acaba surgindo algum assunto, a gente tem que debater e levar a nossa proposta para a DIOS, né, nosso entendimento. E como disse muito bem a Andréia, uma hora eles concordam, outra hora eles não vão concordar. Mas é o nosso papel a gente analisar os assuntos e levar os assuntos para a DIOS. Então, aqui, dentro dos assuntos que foram apresentados pelo Caldas, foi falado de monitoramento de inspetores, sobre avaliação do RT, discussões aí gerais sobre recal, análise de abrangência e relação com avaliadores. Então, se vocês quiserem ter mais detalhes, eu convido vocês a entrarem no site do ENOAC 2026. Lá a gente tem, além das apresentações, várias fotos. Então, entrem lá e deem uma olhada. Eu vou colocar depois o link aqui do site no chat. A Ilse, que faz parte lá da ISO Casco, WG31, ela fez uma apresentação muito interessante junto com a Andréia, falando sobre a revisão da 17020. Falou aí sobre a nova estrutura da norma, sobre qual que é o cronograma aí de implementação dos grupos de trabalho, e falou sobre as principais alterações feitas nos requisitos que vão trazer impactos para os organismos de inspeção. Então, eu queria chamar aqui a Andréia para ela poder falar um pouquinho sobre a apresentação da SEGEC. A gente fez alguns slides aqui, resumindo muito o que foi tratado, e eu queria partir desse slide aqui, Andréia. Ou se você quiser, a gente vai para os slides aí, onde tem os temas tratados diretamente. Mas, para mim, é isso aqui, ó. Nova governança global, né, da Global ACI, a questão da norma, a questão do fortalecimento do papel da inspeção como instrumento de confiança. Com vocês, então, Andréia. Obrigado aí novamente, Andréia. Obrigada a você, Daniel, novamente. Então, assim, vamos, né, a gente teve essa oportunidade de fazer o ENOAC, né, e acredito, assim, que uma boa parte aqui talvez estivesse lá. Mas, para quem não estava lá, a gente faz esse resumo. O ENOAC é um encontro anual, ele foi pedido, né, por vários setores, tanto de inspeção, principalmente inspeção no laboratório, organismos de certificação alguns, pediram para a gente retomar o encontro presencial, né? E com essa experiência que a gente vem tendo, fazer um evento daquele porte, né, com uma participação aí, um total de 500, um pouco mais de 500 pessoas nos 3 dias, é um desafio muito grande, é difícil se fazer ele híbrido, porque a gente perde um pouco perde o controle de quem vai participar presencial, quem vai participar híbrido. Então, esse melhor dos mundos de híbrido para atender a todos, num evento muito grande, até pela nossa experiência também com os polos internacionais, é muito difícil para quem organiza, né? Você fazer uma boa gestão, para receber presencialmente, ou estar com bons links, para quem muita gente muda de ideia no meio do caminho. Então, a gente falou, olha, ou vai ser presencial, ou vai ser remoto, como ele já vinha sendo remoto nos últimos anos, né?
em função de tudo que a gente viveu na pandemia, a gente resolveu atender esse pleito e fazer o presencial. Tem as suas vantagens, nós podemos ali reencontrar e encontrar, né, novos atores ali, mas tem essa questão também que quem não pôde estar. Mas, enfim, está tudo no site, como o Daniel falou, todas as apresentações, e aí a gente está vendo como vai fazer o próximo, porque o pessoal já quer o próximo também, enfim. Mas eu acho que é importante essa mensagem, que pegou um momento muito assim, marcante, né, no mundo da acreditação, porque, assim como os organismos de inspeção são avaliados por nossas equipes, né, da SIGECRE, do Inmetro, nós aqui da nossa coordenação, enquanto Inmetro, enquanto organismo de acreditação, também somos avaliados internacionalmente, né, para poder manter os acordos, e mais do que manter os acordos, é estar alinhado, né, harmonizado, como o Daniel bem falou, é a harmonização, aquilo que é constante, né, a gente corta a unha, realmente é isso mesmo, corta custos, e temos que buscar a harmonização. Então, estar alinhados precisa ser avaliados, nós somos também avaliados pelos esses fóruns internacionais, com um grupo de especialistas e avaliadores internacionais. E são 2 fóruns internacionais que cuidam da acreditação. Esses 2 fóruns, lá atrás, em 2019, tomamos uma decisão, eu digo tomamos porque nós somos membros desses fóruns, de unificar, de ter uma atividade só, de ter uma única voz global para a acreditação. E esse processo, então, teve um início e ele está em transição. Então, no lugar do Fórum IAF, que é o Fórum Internacional de Acreditação, e da ILAC, que é a Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios, essas 2 instituições, elas continuam existindo, mas estão encerrando já as suas atividades. E uma nova organização foi criada. Não é uma organização nova, mas com membros experientes, que são os organismos de acreditação, assim como a SIGECRE aqui do Inmetro, outros organismos de outros países, que já eram parte desses fóruns. Somos agora o Global, né, que eles falam ali, o Global ACI, Global ACI, se for falar do inglês. Então, essa organização, ela entrou em operação efetiva no dia 1º de janeiro desse ano, né? Aí, esse slide é o que está lá disponível, vocês podem baixar. O que significa? Que as operações do IAF, que era mais afeto à certificação, e a ILAC, que afeta laboratórios e inspeção, as operações desses 2 fóruns agora é uma operação única, global. Esses fóruns não se fundiram, não houve fusão, não houve cisão, porque são organizações jurídicas legais estabelecidas em países diferentes, com legislação completamente diferente, então não deu para juntar os 2. O que deu para fazer foi juntar operacionalmente, e elas vão deixar de existir à medida que o tempo avançar. O Global ACI, então, que está ali, ele já está, nós já somos membros, já somos reconhecidos. O que está sendo feito é o registro da marca em cada país, registro dessa marca que está ali, desse acrônimo e do nome, né, da organização. Ela oficialmente está registrada na Nova Zelândia, que foi feito um levantamento, né, em termos, na linha do cortar custos, onde era mais interessante e economicamente melhor ter uma organização internacional desse porte registrada. Então, a Nova Zelândia foi o país que se mostrou melhor para isso, né, até em termos também de, se precisar, um representante legal, precisar ir até o país, resolver alguma burocracia. Então, ela foi, assim, mais flexível. Então, por isso que ficou lá, tá? Então, acho que essa é a grande mensagem ali, que hoje a gente está vivendo essa transição, tá? Eu acho que pode avançar, Daniel. Nessa transição, o que acontece? No ano passado, nós encaminhamos para todos os nossos acreditados uma carta que nós recebemos do Global, explicando como que vai ser esse processo. E nessa carta tem exatamente esse esquema aí de transição que está no slide, né? A ideia que se tem feito é que, lá em 2024, nós fizemos a primeira assembleia desse fórum, que foi uma assembleia de constituição, para constituir o fórum
ele começou com 4 membros. O organismo de acreditação de Israel, porque a presidente da ELAC era de lá, o organismo de acreditação do México, que a vice-presidente da ELAC era de lá, o organismo de acreditação da Itália, porque o presidente do IAF era de lá, e o organismo de acreditação dos Estados Unidos, um deles, no caso o ANAB, porque a vice-presidente do IAF era de lá. Então, precisou-se fazer essa assembleia, nós fomos só testemunhas, esses 4 reuniram, teve o registro disso, isso foi registrado lá no cartório da Nova Zelândia, e aí em 2025, nós então formalizamos a nossa adesão. Foi um dos meus primeiros atos como coordenadora, foi formalizar a nossa adesão ao novo fórum, porque estava aberto, não precisava passar por nova avaliação, é uma adesão já absorvendo tudo que a gente já tinha feito. E aí teve essa grande assembleia, essa segunda assembleia em 2025, formalizando a adesão desses novos membros, e deram um total de 126 membros, né? E agora, em janeiro, ali na época que nós enviamos a carta, era uma previsão que em janeiro começasse as operações. Então, essa previsão se concretizou. O plano de transição vem seguindo conforme o previsto. Nós estamos vivendo agora esse período aí, 2026, 27, até 28, é um período que a gente espera, como cooperação global, registrar a marca em todos os países, né? Então, cada país tem a sua legislação. No caso do Brasil, nós somos signatários do Protocolo de Madrid. Então, vários outros países também são signatários. Aí é uma questão mais ligada ao INPI, né, para registro de marca e tudo. Então, isso tem um certo rito. Em outros países tem outro rito. Então, a expectativa é o que vai acontecer. Vai ter gente usando a marca ELAC, vai ter gente usando a marca global, vai ter gente usando a marca IAF, a gente vai conviver com isso por um tempo aí que se espera que seja até dezembro de 2028, para então, em janeiro de 2029, a gente encerrar as operações do IAF lá, que encerrar o uso da marca, se for o caso, né? Então, o que a gente vai ter que cada um vai monitorar no seu país? Como que os reguladores estão referenciando a marca? Muitos ainda falam da ELAC, né? No ONOAC, a gente teve lá a presença do Daniel Tavares, do Senatran, então foi bom, já tomou conhecimento disso também, já levou para o Senatran. Pessoal também da Petrobras, que estava lá, eu tive uma palestra com eles na semana passada, porque eles quiseram aprofundar melhor isso, porque a documentação deles também menciona. Então, assim, é esse o nosso trabalho nesse momento, né, com relação à marca global, difundir o máximo que a gente conseguir difundir e ajudar aí os reguladores que mencionam, todo mundo que menciona, a fazer também essa transição aí junto conosco. Então, a gente está nessa etapa aí. Pode avançar, por favor. E aí, então, né, esse foi um grande resumo, né, como o Daniel falou, a gente está tentando... Grande resumo, cortei um monte de slide. Isso, a gente está tentando abordar aqui de um modo geral. E aí, a gente falando um assunto muito importante também, por isso que foi interessante esse ANOAC, porque ele pegou exatamente esse momento, né, tanto da criação do Global, que a gente tinha acabado de ter a Assembleia em abril, eu voltei, cheguei no domingo, né, ou na segunda, cheguei na véspera, na véspera do ANOAC, a gente tinha acabado de voltar, então estava tudo fresquinho ali. E em março, se eu não me engano, dia 26 de março, foi publicada a nova revisão da 17.020, né, que é a norma que nos afeta aqui, principalmente esse fórum aqui que a gente está. E aí nós tivemos a felicidade, como região, falando em termos das Américas, de ter uma representante, né, das Américas lá no ISO Casco, atuando como coordenadora do grupo que revisou a norma. Foram 3 coordenadores, um da África do Sul, a Ilse Delgado, que participou do nosso ANOAC, que é da Costa Rica, e o terceiro, não me lembro, está lá na apresentação. Isso não era comum. O isocasco era muito comum a gente ter coordenadores que eram sempre assim, da Europa, ou dos Estados Unidos, ou de países com muitos recursos, alguns países asiáticos. E a ISO vem fazendo um trabalho de inclusão
né, de alguns anos já para cá. E aí a gente teve essa felicidade da ILSE ter sido, ela é do organismo de acreditação da Costa Rica, assim como o IDEAC de lá, a SEGEC de lá. Ela foi nominada pelo Incontec, que é o organismo de normalização da Costa Rica, né, a ABNT de lá, vamos dizer assim. E aí, então, ela pôde estar ali à frente, coordenando o trabalho feito mundialmente. E aí ela participa bastante da Cooperação Interamericana de Acreditação, que é a cooperação que eu sou atual presidente, iniciar o meu segundo mandato agora em setembro. Então, é uma pessoa que já esteve nos avaliando, é avaliadora de pares, já nos avaliou aqui na SEGEC muitas vezes, já avaliou a área de inspeção nossa aqui. Enfim, então ela tem muito conhecimento, muita experiência, e é uma pessoa muito próxima, e assim que eu fiz o convite, ela aceitou prontamente, esteve lá, falando como que foi esse processo de revisão, e é importante a gente ouvir da pessoa que estava lá, o que deu mais discussão, o que não deu, por que ficou assim, por que ficou tipo A e tipo não A, né? Ela falou bastante sobre isso, foi um momento de muita polêmica, né? Que a norma agora não fala tipo A, B e C, ela fala A e não A. Ninguém gostou muito, mas foi o melhor que se chegou, foi mais ou menos assim, né, que ela comentou, e esse foi o processo de revisão da norma. Né, em março de 2026, o que se planejou? Isso ali, o slide que o Daniel está mostrando aí, foi um dos que eu apresentei lá no dia de inspeção, que todas as regiões estão fazendo a sua transição. Então, a nível global, a nível dos acreditadores, preparando os avaliadores dos acreditadores, e aí o que está na tela é da Europa. Mas as Américas é muito parecido, da região árabe é muito parecido, do Ásia-Pacífico é muito parecido, a África também. Então, a gente está fazendo o quê? Um workshop com os avaliadores. Só aqui, peraí. Então, vou responder aqui uma mensagem. Desculpe. Então, a gente teve esse workshop com avaliadores. Em julho, está previsto um treinamento online, né? Em setembro, um outro workshop aí deve ser aberto para organismos de inspeção. E em maio de 2027, a gente vai ter um treinamento. Isso tudo que está ali é do nível do acreditador, tá? Porque esse é um compromisso que quem faz parte dos acordos de reconhecimento tem esse compromisso de fazer essa transição, que dura 3 anos, vai até 2029, tá? Então, quando chegar em 2029, o que tem que acontecer? Só está rodando a 17.020 nova. Então, todo mundo que é da 17.020 já tem que ter migrado para a nova, os novos processos já tem que estar rodando na nova, já não vai mais ter a versão 2012, né? Essa aí é a pergunta de $1 milhão. É a resposta que todo mundo aqui queria escutar. Então, é 2029, pessoal. 2029. 2029 é o final da transição. Isso, então é o final. Então, a gente a gente já começou, mas a gente vai ter que estar com isso implantado e implementado até o limite de 29. É isso, porque nós também somos avaliados, então já começaram a me pedir um relatório, como é que está a transição aí no Brasil, todo mundo vai ter que apresentar. Então, a gente vai apresentar a DIOS, no caso aqui, o Gabriel, lá com a equipe dele, está preparando um plano de transição, porque 29 é o deadline no mundo, né? Todo mundo vai ter que ter feito aquilo. Mas para a gente poder ter feito aquilo, todo mundo tem que estar qualificado, as avaliações já tem que começar a acontecer. Então, a gente vai conviver, vai chegar uma hora que a gente vai dizer, ó, a partir daqui eu só recebo novas solicitações na nova. Eu posso estar ainda avaliando quem está na antiga, mas novo vai ser... Então, a gente vai trabalhar com esses prazos. O prazo de quem já está acreditado e vai migrar, o prazo para quem está em fase da acreditação e o prazo já quem vai solicitar as novas acreditações, tá? Então, assim, 29 é isso que a Adriana e o Daniel falaram, é o prazo final, mas nós vamos ter que estar antes, com tudo rodando, tudo direitinho, né? E a gente... Contagem dos mortos, né? Então, a guerra já aconteceu. Isso, exatamente. É meio que por aí mesmo, tá? Então, mas assim, a Diós está trabalhando, então em breve vocês vão receber o plano de transição, tá? Geralmente, o que a gente faz? Isso não é novidade, não, tá? A gente já trabalhou com transição de várias normas. O que se faz? Se pede para cada organismo acreditado
o seu plano, né? Cada organismo vai apresentar o seu plano. Então, ali já começa uma primeira análise. E a gente avalia aquele plano. Se ele coloca, eu vou estar implementado totalmente em dezembro desse ano. Tá bom, eu vou lá em novembro, por acaso, avaliar, eu vou olhar, cadê? Você disse que ia estar, que fase que está. Então, geralmente é assim, cada um, a gente vai ter o nosso plano aqui para apresentar para o internacional, cada um de vocês vai ter um plano para apresentar para a gente vai avaliar aquilo dentro daquele limite máximo. Tá? A norma está sendo traduzida, né, André? A norma está sendo traduzida, da nossa parte aqui participa o Raimundo, que era da Diós e agora está me assessorando, participa o Raimundo Rezende, a Sandra Saraiva participa também, e acho que o Jorge também, que é um GA nosso, vocês conhecem bem, também está participando, e tem alguns avaliadores também nossos. Então, tem o grupo, né, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem a sua comissão, está lá no CB25, então tem gente ali participando, talvez até aqui nessa plenária tenha gente participando lá dessa tradução. Tá? Ótimo. Está ativo, tá acompanhando aí para e passo o que está acontecendo no mundo. Tá? E aí a transição acaba trazendo vários desafios, né? Porque tem documentos que são usados hoje que eles têm que ser reestruturados, né? E foi interessante que você falou ali, por exemplo, no ENOAC, sobre o ILAC P15. Isso, né? O que acontece? A ILAC P15, ela não foi cancelada, né? Por que acontece? Esse grupo, eles trabalharam harmonizando. Então, vamos buscar a interpretação. Se já há uma interpretação, vamos colocar na norma aquilo que é possível colocar na norma, que tem uma linguagem de norma, né? A norma não pode ser muito prescritiva, tem toda uma regra lá do Comitê de Avaliação da Conformidade, o CASP da ISO, né? Então, o que se discutiu na reunião TC2? TC2 é o Comitê Técnico 2 do Global. Esse novo fórum tem 3 comitês técnicos. O TC2 é o Comitê de Inspeção. Todos os assuntos relacionados à inspeção, tudo da ILAC que fala de inspeção, agora vai estar aí nesse comitê técnico, tá? Aquele grupo de inspeção da ILAC já acabou, não se reúne mais, agora é somente esse do global. Então, essa foi a primeira reunião técnica, foi agora, em abril. Então, isso está se discutindo também, né? Se é necessário ou não uma espécie de P15 para essa norma nova. Em geral, não há muito essa intenção. Quando acaba de sair uma norma, já saiu um documento interpretativo, porque isso enfraquece um pouco a norma, no sentido de que houve uma discussão ampla, houve um consenso, a norma nem entrou ainda em uso. Então, assim, não sei se vai ter, ainda está se discutindo isso, se vai ter algum documento, e se ele tiver, não vai se chamar mais ILAC, porque os documentos da ILAC continuam lá, mas ele vai se chamar essa nova nomenclatura aí, documento técnico, né? Então, ele vai ter ali. Aí, exemplo, esse TEC 2002, são orientações sobre medições realizadas como parte do processo de inspeção, é a antiga ILAC G27. Se você entrar no site da ILAC e lá procurar, ele vai estar lá. Esse documento ainda existe, ele vai estar. Só que a gente está fazendo a mudança para o novo, que é esse TEC, né? Então, vai ter essa nova nomenclatura, né? E cada esse Comitê Técnico 2 vai olhar para cada documento da ILAC e ver se é necessário um rebatimento dele na nova organização global. Aí o ILAC G17 é o TEC 202. O ILAC, por exemplo, que está ali a pergunta, né? O ILAC P9 vai virar um TEC 2 alguma coisa. TEC de técnico, 2 de comitê 2 e 00 alguma nomenclatura que ele possa ter lá. Tá? Então, assim, ainda não sabemos qual vai ser o papel da ILAC P9 nesse documento. Isso tudo está ainda em transição. A gente já vai conviver com muitas dúvidas mesmo, né? Vamos ter agora a reunião, a próxima reunião presencial vai ser em outubro, né, no Panamá, então deve dar sequência nessa discussão, tá? Andréia, posso fazer uma parte aqui para deixar registrado e que as pessoas possam entender completamente sobre a transição?
Primeiro, que a norma ainda está em tradução, ou seja, não há ainda o que se antecipar para esse fato. Essa é a primeira coisa. Segundo, a tradução estando publicada, os organismos já podem começar o seu processo de transição cadenciado. Dentro dessa mesma cadência, pela SEGECRE e pela DIOS, os avaliadores também já estarão nesse mesmo compasso, para que não haja ali nenhum tipo de não conformidade dentro do processo de transição? Excelente colocação, Adriana. É a parte que a gente tem essa interface, né, essa interseção. Tanto nós estaremos fazendo a nossa transição, né, com os nossos avaliadores, quanto os organismos de inspeção também vão estar fazendo. Nós vamos estar fazendo a transição ao mesmo tempo, né? Então, o nosso pessoal, para que possa avaliar, né, isso vai ser parte também do nosso plano de transição. Quando que a avaliação começa a ser feita na norma nova e o que a gente costuma fazer? O que a gente fez com as outras normas. Fizemos com a norma de produto, para acreditação de organismo de certificação de produto, fizemos com laboratório, quando foi 17, foi 25, o que a gente faz? Naquele período de transição, a gente anota os desvios em relação à norma, mas eles ainda não são não conformidades, tá? Porque ainda está se vivenciando a transição. A não conformidade ainda fica na norma vigente, válida, sem ter concluído a transição. Então, por exemplo, eu sou um organismo de inspeção. A SEGECRE me deu, vamos imaginar que a SEGECRE dê até junho de 2028 para eu fazer meu processo. Aí, no meu plano de transição, eu coloco que eu vou fazer até dezembro de 2027. Então, é isso que a SEGECRE vai avaliar, aquele plano de transição ali. Como ainda vai estar na transição, se vir algum desvio, vai registrar aquele desvio que está não conforme aquela norma, mas não é uma não conformidade a ser tratada, implementada daquela forma, tá? Então, assim, normalmente a gente faz assim, e acredito que a gente não tem motivo para mudar, não, tá? Então, assim, vai estar ali, o nosso pessoal vai estar treinado, já vai estar qualificado na norma nova para poder avaliar, né? Então, se você falar assim, ó, eu estou pronto, saiu a tradução agora, estou pronto para outubro, você não vou te avaliar, porque o meu pessoal ainda não vai ter feito o treinamento, vai ter passado pela qualificação, tá? Então, é isso, vai estar, na hora de avaliar, o nosso pessoal vai estar já qualificado. A gente já começou esse processo, tá? Na nossa cooperação, a EAC, ela já fez um primeiro workshop para os organismos, e aí o nosso pessoal aqui da DIOS participou, né? Enfim, então a gente já começou a ter essa transição, nossa, aqui interna já começou. Esse bate-papo está sendo muito interessante, Andréia e os colegas aí, porque tem muita gente com dúvida. Então, teve gente que não conseguiu participar lá do ENOAC, né? Então, a gente está fazendo esse bate-papo exatamente para isso, para a gente poder tirar essas dúvidas e deixar a turma mais tranquila, que vai ter tempo e vai ter participação nossa, com certeza, nesse processo. Nós, da FENIV, temos uma responsabilidade grande também, né, de ajudar os organismos a fazer a coisa acontecer. A Andréia, ela está falando da apresentação que ela fez logo no início. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre, em geral, né, a gente não pode entrar em tanto detalhe porque não vai dar tempo, mas nós vamos falar em geral de algumas mudanças que aconteceram na 17020, tá, pessoal? Isso, tá? Então, o que acontece? Essa transição, não somos nós que damos esse prazo, nós também cumprimos. Esse prazo ele foi decidido em 2025, lá na última Assembleia da ILAC, porque ele é um prazo global, né? Então, geralmente, toda norma ISO se toma decisão na Assembleia, dizendo, olha, quando ela for publicada, terá um prazo de 3 anos. Então, é essa resolução que tem lá na ILAC, tá? Então, a gente está seguindo as diretrizes que todos os outros também estão seguindo. Muito bem, aqui eu coloquei um slide aqui da questão do escopo. Então, foram faladas algumas questões também de escopo flexível. Isso, né? O pessoal, acho que da Europa que trouxe a questão do escopo flexível, né? Eles têm muito essa questão, porque como eles têm uma outra
um outro formato de legislação, né, a acreditação lá é papel do Estado, ela está dentro da legislação europeia, e como comunidade eles têm que seguir em bloco, então eles têm muito essa preocupação de estar com, mais do que harmonizado, né, eles internalizam, cada país internaliza mesmo o que se decide a nível regional, né, é obrigatório fazer isso. Então, esse documento que tem hoje, que é a ELAC G28, que é a formulação para escopos, ele é esse G é de guidance, né, de diretriz. Então, ele não é um documento obrigatório, ele orienta como compor, como montar um escopo de inspeção. Então, ele está hoje também disponível já no site do Global, né, com essa codificação, TEC 203, né? E aí, qualquer atualização, qualquer questão que tenha em relação a 17.020, é esse TC2, que é o Comitê Técnico 2, que vai analisar, né, que vai avaliar e ver o que precisa mudar, né? E aí, o escopo flexível, na perspectiva da EA, é a área de European Accreditation, né, da acreditação europeia, é o bloco geográfico para acreditação da Europa. Então, eles têm bastante essa discussão, como tratar o escopo flexível, o que é o escopo flexível, né? Em linhas bem gerais, escopo flexível é aquele escopo que o organismo pode alterar sem aviso prévio ao acreditador, e aí ele fica sujeito a uma avaliação quando for sua supervisão, ou em algum outro momento que considerar oportuno, tá? Isso a gente aplica, nós temos isso hoje na área de laboratórios, ele é muito importante, principalmente na área forense, onde se mexe com metodologias novas de ensaio. Se é uma metodologia nova para avaliar uma substância, o uso de uma substância não permitida em um tipo de material que não era detectável, aí sai algum artigo, alguma coisa, ele não vai esperar pedir para o acreditador para fazer, em geral, né, fazer uma análise forense, uma análise que é feita pelas polícias, então ele é muito útil, muito utilizado nessa área. É muito útil também quando a gente quer flexibilizar e fazer a coisa atuar mais rápido, né? Por outro lado, ele traz uma responsabilidade para o organismo de inspeção, porque se lá na frente tiver feito alguma coisa que não esteja alinhada ou esteja em desacordo, vai afetar todo o trabalho que ele realizou até então. Então, é uma discussão assim, importante, né? Que eles costumam trazer, tá? Andréia, eu acabei cometendo um equívoco aqui na apresentação, porque eu não coloquei alguns slides que a gente tinha colocado sobre a alteração na 17020. O que é que eu estou querendo fazer aqui agora? Eu vou abrir aquela apresentação lá da IUS, e aí a gente mostra lá os principais pontos, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho. Tá? Então eu vou fechar aqui e vou abrir a outra. Vamos lá. E, de fato, não daria para apresentar todo aquele conteúdo nessa 1h30 no máximo, né? Além das perguntas. Impossível. Mas vamos aqui, eu já abri aqui. Vamos falar, então, da 17020. Pronto, está aí na tela. Conseguiram ver? Agora eu estou vendo. Então, vamos em frente. Isso, então foi aí, né, no ente costarricense de acreditação, a Ilse Delgado, ela foi co-convino desse grupo de trabalho 31, a ISO, com o objetivo de, né, revisar a 17.020. Aí ela fez essa apresentação para a gente, lá no ENOAC, então ali ela está bem completa, a gente pode avançar, Daniel. Ela foi até muito gentil, porque ela gosta do português, ela tenta aprender português, então essa tradução é dela, se tiver algum errinho de gramática, alguma coisa, a gente perdoa, porque, né, ela é a nossa amiga lá, que fala espanhol, que fez. Então, a revisão da 17.020, ela começou lá em 2022, com um projeto aprovado, aquela revisão sistemática da ISO. A cada 5 anos se pergunta, vai revisar, vai cancelar, vai manter? Aí decidiu se revisar. E aí, então, iniciou um grupo de trabalho,
e em 23 de maio eles encerraram aquele grupo que faz aquelas primeiras minutas, né? Aquela primeira minuta. Aí ali, a partir desse estágio, então, até então, qual é a diferença? Nesse WD ali, o Working Draft, né? Até maio de 24, são pessoas que estão lá como especialistas. Quando muda para o CD, que é o Committee Draft, né? Que é aquele draft do comitê, aí já não é mais especialista, aí é o país, é o normalizador que está lá representado. Então, já muda também, né, o rito da norma, isso tudo é feito pelo Luiz Castro, né? Então, abriu o processo de consulta para comentários, todos puderam comentar. Quem faz parte aí dos comitês da ABNT recebe isso, né? Feito de forma online, tudo digital. Se você não faz parte, você pode pedir para fazer parte, porque a ABNT é o nosso fórum, né? O Fórum Brasileiro de Normalização está aberto ali a todos. E aí, em dezembro, entrou em consulta o DIS. O DIS é o Draft International Standards, né? Nesse momento já não se mexe mais no conteúdo, só vai anotar coisas de semântica, redação, qualquer conteúdo técnico, nesse momento a ISO salva, né? Deixa lá registrado para uma próxima revisão. E aí, em setembro de 2025 até novembro, ficou aberto o período para votar o Final, o FDIS, né? O Final DIS. E aí ele terminou em novembro. E aí, depois desse Final DIS, não tem mais nenhum período de comentários. Aí a preparação, a ISO, então, teve desde novembro até março para preparar todas as... que publicou em diversos idiomas, né? Espanhol, inglês, eu acho que em árabe, russo, enfim, tem os idiomas lá oficiais que eles já publicam, né? Então, em março, lá, dia 27, foi a publicação final da norma do International Standards. E aí, o WG31 foi o grupo de trabalho onde teve lá, como co-convenor, né? Eu falei África do Sul, não, é Austrália. Austrália. Com SA na cabeça, South Africa, não tem nada a ver. É Standards, né? Então, é o Tony, da Austrália, aí o Conrad, do Trinidad e Tobago, outro aqui, das Américas, né? E a Ilse, como da Costa Rica. Eles tiveram um enfoque de alinhar. Qual é o trabalho dessas pessoas? O trabalho deles é buscar um consenso, né? Eles têm conhecimento técnico e tudo, mas, acima de tudo, ali eles estão buscando consenso com um grupo grande aí que se formou para revisar a norma, né? Ela teve uma abordagem do casco, alinhar com a estrutura do casco. O casco casco é o Comitê de Avaliação da Conformidade da ISO, ele tem uma estrutura formal que precisa ser seguida para todas as normas da série 17.000, então ela se alinhou. Pode ir, avançando. Vamos andando, porque são muitos slides, né? Acho que a gente podia falar mais do geralzão aí. Isso, aí eu vou falando no geral, né? E aí, ó, esse tá bem interessante, porque como é que é a estrutura da norma, tá? A norma de 2026. Ela começa ali com os seus fundamentos, por quê? Porque ela tem toda uma estruturação alinhada à nova estrutura do ISO-CASCO. Objetivos, referências, termos e definições, e aí ela vem para os requisitos gerais. Imparcialidade e confidencialidade são inegociáveis. Esses têm que fazer parte das normas da 17.000 e alguma coisa. Ali, ó, base comum para a interpretação da norma. Aí vem os requisitos de estrutura, que é todo o item 5, e os requisitos relativos a recursos, que é onde relaciona pessoal, instalações e equipamentos, que é no item 6. O processo de inspeção, a inspeção propriamente dita, vai estar toda lá no item 7. E a novidade também é o item 8, que traz os requisitos de sistema de gestão, né? Não tem mais ação preventiva, agora é ação para abordar riscos e oportunidades, enfim, então tem tudo isso aí. Tá? Podemos... sim, tem o anexo A, que é normativo. O normativo quer dizer que ele é obrigatório, ele é requisito. E o anexo B, ele é informativo. No anexo A é que fala da relação de independência, onde vem o famoso tipo A e o tipo não A, né? Então, acabou B, C, não tem. Agora, ou é A ou é não A, né? A gente vai conviver com isso aí. Confusão, né? Confusão, ela mesma falou isso lá, né? Então, esse enfoque geral é alinhar com essa ali, o item 4 ali, né, a estrutura do casco, é um documento do casco que fala como que tem que ser a norma, né?
É considerada também a ILAC P15, eles consideraram para colocar ali a interpretação, o que era possível colocar, e ela está toda alinhada a 17.025 e a 17.021-1, que é de laboratórios, né? 25 e 21-1 de sistemas de gestão. Apesar de que não é aplicada a inspeção e tudo, mas é a estrutura, é o casco como organização, né? A governança do casco sobre suas normas. Então, ela busca esse alinhamento. Podemos avançar. Isso tudo tem, né? Esses slides têm disponíveis. Ela repetiu, pode avançar isso. A norma mudou um pouquinho, né? O título, ela tinha lá diferentes tipos, esses diferentes saíram, agora é a avaliação da conformidade, requisitos para organismos que realizam inspeção, mais simples, né? Então, acho que é isso. O que tem de nova definição? Cliente e o item inspecionado, né? Isso apareceu muito na ELAC P15, né? Veio para cá agora para a norma. Eliminou-se a definição de processo, de serviço, de sistema de inspeção, para deixar mais claro, né? E ali algumas outras definições foram modificadas, aí lendo a norma mesmo, né? A cláusula 4 teve alguma mudança, em alguns momentos ela juntou cláusulas, fez uma cláusula só, o que estava na 5, na 6, na 2, juntou, ficou ali. Então, acho que esse slide fala bem isso mesmo, da integração de alguns requisitos em um requisito só. Aí, em relação ao capítulo 5, requisitos de estrutura, né, ela tem realmente um maior enfoque na parte de estrutura, de avaliar os riscos. Então, ela dá um pouquinho mais de trabalho sobre esse aspecto, né? Um pouquinho já vai para o próprio organismo de inspeção. Mas integrou muita coisa da ILAC P15. Então, não Mas é menos prescritivo também, né? menos Acaba indo para o enfoque menos prescritivo, que é algo que está sendo buscado aí pelo IMETO já tem um tempo. Sim, é buscado pela gente. E quanto mais alto o nível, mais vai se aplicar a mais países, a mais culturas diferentes, vai ser menos prescritivo ainda, né? Então, por aí pode ser que seja necessário alguma norma, algum normativo do global para isso. Vamos avaliar o que vai acontecer. Então, ali, o que é novo, esse enfoque no processo, né? Processo documentado da gestão de competências. Então, competências de maneira assim, mais ampla. Então, ela se alinhou bastante a 17.025 nesse aspecto, né? Então, ali, a classificação, aí, clarificação do conceito, né? Segmento é diferente de supervisão. Supervisão, você tem foge um pouco realmente a supervisão do conceito da inspeção. A inspeção é mais focada naquele momento, né, no item inspecionado, enfim. Então, acho que buscou dar esse enfoque também, para deixar mais claro, porque muita gente confunde inspeção com certificação. Mas, enfim. E na cláusula 6, que é instalações e equipamentos, então aí foi um total alinhamento com a 17.025, que é de laboratório, usa equipamento direto também, então procurou né, trazer bastante para esse conceito que já está da 17.025, especialmente dar um enfoque muito grande na preparação para a inspeção, né? Então vai ter todo esse trabalho, esse olhar, que já é feito, não é nenhuma novidade, tá? Mas já a norma, né, deixa isso mais claro. Podemos avançar. Vamos avançando aí. Isso, assim, aqui é interessante, porque a inspeção, normalmente, é um organismo de inspeção, que é o que está na norma, né, que realiza as suas inspeções. Então, ele não pode subcontratar a inspeção em si, você pode subcontratar produtos e serviços fornecidos externamente, né, você pode subcontratar, terceirizar aquilo que não é a atividade de inspeção, é o que vai ajudar, é o que vai apoiar a atividade de inspeção. Então, isso está bem claro também aí nessa norma, tá? Diferentemente de outras avaliações da conformidade, a inspeção não tem muita abertura para isso. Os requisitos de processo, aí sim, o 7 é a inspeção, né? Então, tem alguns procedimentos que são obrigatórios, tem que ter registro disso, tem que ter evidência de que se realizou isso antes da inspeção. Então, a gestão prévia à inspeção ganhou uma importância maior nessa norma, tá? E aí a gente é algo também para a gente ter o nosso olhar, né? Como é que isso vai se aplicar numa inspeção veicular, por exemplo, que já é algo mais pragmático, né? Que já acontece ali, uma rotina, vamos ver como é que a gente vai aplicar aí, tá?
E falou também de uso de ferramentas tecnológicas, fala inclusive de inteligência artificial, precisa ser validado, precisa ter a segurança dos dados, a segurança da informação. Quando utilizar métodos não normalizados, aqueles métodos que você vai utilizar que não está previsto em norma ISO, nem ABNT, nem IEC, nem qualquer outra norma, então vai precisar ter evidência documentada de que o organismo validou isso tudo, né? Enfim, eu acho que é um pouco... Não vai acontecer muito... O que pode acontecer com a gente é começar a utilizar as ferramentas de IA e tudo isso, e aí são métodos que o organismo vai precisar validar e demonstrar, né? E ali, aí sim, o que mudou? A integração e reorganização de cláusulas. Algumas cláusulas se juntaram, outras se desmembraram. Então, o que teve ali, né, um relatório, um laranjinha ali, um relatório, um certificado de inspeção, tem que incluir o nome da instalação, o local da inspeção, quando aplicável. Isso aí tem umas coisinhas, né, novas ali. Aqui. Acho que muita coisa a gente já tinha, né? Porque os nossos documentos já previam isso, né? Podemos avançar. Ainda assim, tratamento de apelações, tratamento de reclamações, type queixas, né? São as reclamações. Processo transparente, processo que fique documentado, que esteja disponível publicamente. Tá? E a cláusula 8 é a cláusula do sistema de gestão, políticas. Não tem mais aquela história de eliminar, opção A, opção B, né? Eliminou-se isso, agora tem o sistema 9001, não tem o sistema 9001, integrou todo aquele enfoque que tinha na P15, aí veio todo para cá, aí a norma absorveu toda essa parte, né, da P15 ali na norma nova. Controle de documentos, registros, análise crítica, né? Ela botou aí como revisão pela direção, mas é análise crítica. Então, enfim, eu acho que isso aí também não é muito novidade para ninguém, não. Foi uma apresentação relâmpago, né? Porque tem muita coisa. Na verdade, foi uma evolução. Inclusive, uma adaptação, né, da norma à realidade, às novas realidades aí do mundo, né? A gente tem muito mais automatização, a gente tem, já na 9001, aquela abordagem mais forte em risco, né, avaliação de risco. Então, eu acho que é isso, não são tantas coisas que vai fazer a gente perder capilos, não. Dá para a gente fazer isso aí com bastante tranquilidade, né? E responsabilidade, né? E responsabilidade, é claro. E responsabilidade. Bom, mas uma solicitação, Andréia, que eu acho que a gente deve deixar aqui já o pedido para você. Quando nós tivemos a transição da norma anterior para 17020, é lógico que o Inmetro ele não proporciona treinamento, né? Então, a gente sabe disso. Mas nós tivemos, por parte do Inmetro, um pequeno workshop onde os organismos de inspeção puderam se inteirar melhor das condições do entendimento do acreditador sobre aquele requisito. E a maior parte aqui dos organismos de inspeção, inclusive eu, a gente participou desse workshop na época, foi em São Paulo, e a gente teve ali o primeiro contato com a 17020 e passamos a implementá-lo. Então, assim, já solicitando que a gente já pense nisso também, porque a gente tem uma dificuldade interpretativa quando a gente vai aplicar aquilo dentro do nosso negócio. E aí a gente quer ter a interpretação equivalente à do acreditador, porque isso minimiza qualquer tipo de desvio dentro do organismo de inspeção. Então, que vocês coloquem também nesse radar de vocês a possibilidade desse treinamento geral para os organismos de inspeção, para que a gente possa estar alinhado ao entendimento do acreditador para fazermos os nossos ajustes, os nossos processos de transição também. Não, excelente sugestão e excelente pedido, Adriana. Eu acho que é bem por aí mesmo, tá? A gente pode colocar isso no nosso plano de transição também, de dar essa divulgação, esse workshop, ou essa conversa, esse bate-papo. Vamos ver, acho que... E aí seria de maneira, que eu estou entendendo, online, né? Para poder... sim, funciona muito bem. A gente tem feito várias reuniões com o segmento,
Você vê, a gente teve aqui 80 participantes, então está tendo uma audiência boa, e depois isso aí vai para o YouTube. As pessoas elas vão ter oportunidade aí de ouvir, de trocar alguma experiência, dar alguma sugestão, e sempre com essa ótica da harmonização, de debater, de mostrar o ponto de vista, né? A gente poder debater essas ideias aí. Muito bem. A parte da André acabou, né, André? A gente resumiu aqui em, sei lá, 40 minutos o que você falou aí praticamente no dia inteiro. Né, o que vocês falaram no dia inteiro. De novo, quem tiver curiosidade de entender melhor os detalhes, que entre lá no site do ENOAC 2026 e baixem as apresentações, estudem, repassem aos seus funcionários, aí, os seus inspetores responsáveis técnicos, para já começar a engajar o pessoal nessas mudanças aí. O André, eu acho que agora a gente pode abrir um pouquinho para perguntas, indagações, lamúrias, sugestões. Vamos lá, se eu não souber, eu anoto e aí a equipe vai me ajudar. Isso aí. Esteja preparada. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal vai perguntar também, né? Porque geralmente a turma é tímida. Vamos lá, Enio. Pode falar, a gente tem uns minutinhos aí. Tudo bem? Isso. Prazer te ver novamente aí. Fazia tempo que a gente não tinha contato. André, eu coloquei, inclusive, aqui no chat, que eu não tive no ENOAC, sinceramente, por desânimo do segmento. Né? A gente começa a ficar desacreditando, etc., e a ponto de não ir no ENOAC. Várias entidades, inclusive o Inmetro, o Senatran, não dão o valor que a gente pensa que tem como acreditar, né, ao ponto das ECVs quererem fazer serviços que nós estamos fazendo, escritório de engenharia se habilitando a fazer os serviços que nós estamos fazendo, enfim. E aí eu faço uma pergunta bem simples para ti. Qual é a segurança que hoje o organismo acreditado no Inmetro teria para investir esforços nessa nova transição? Porque eu sinto que a gente vem perdendo força. A cada dia nós perdemos força. Nós apanhamos do Senatran, do próprio Inmetro, dos Detrans, de escritório de engenharia, enfim, de oficinas mecânicas. Nós apanhamos todos os dias. E aí eu pergunto, qual é a segurança que eu tenho em reinvestir na acreditação? Obrigado. Oi, Enio, boa tarde. Que pena que você não esteve lá, viu? A gente te espera no próximo, tá? Eu acho que foi bem bacana, foi casa cheia, uns 3 dias. Casa cheia. Motor. Eu não sei quem estava lá, não era só aquele espaço que a gente tinha, não. A gente tinha aquele, mais uma outra sala, né? Então, que aí ficava a transmissão, né, na outra sala, mas aí podia trocar, né? Na hora do coffee break, depois do almoço, enfim. Foi bem assim, teve uma boa adesão, tá? Você fala assim realmente da segurança. Nesse ENOAC que a gente teve, pelo menos foi o que me passaram, foi o primeiro ENOAC dessas 15 edições em que a gente teve a presença do Senatran, né? Então, acho que esse já é mais do que um sinal. Nós não pagamos a vinda deles, eles vieram dos seus próprios recursos, assim como o Inmetro, um órgão de governo. Então, assim, a gente sabe do esforço que foi feito e de todo esse engajamento que a gente teve. Então, no dia de inspeção, nós tivemos o Senatran, estava lá o Daniel também, né, o xará do Daniel. A gente tinha 2 pessoas, 2 representantes do FNDE também, né? A gente tinha... A NTT. A NTT também estava lá presente, né? Com 2 representantes, e tinha a agência também de São Paulo, né? A agência de transportes de São Paulo, chamada Artesp. Então, foi um fórum bem grande, além da DICONF, né? A nossa DICONF aqui do Inmetro, que estava lá também como outro órgão regulador. Então, assim, foi uma super, mega mesa redonda, uma mesa redonda de peso, onde todos reafirmaram e confirmaram, inclusive a NTT e o Artesp, que são áreas novas lá, estão ampliando, né, as suas atividades para inserir inspeção, que era um ramo, um setor onde a inspeção não entrava. Era um ramo das empresas de engenharia, que hoje também tem,
espaço, convive, né? Tem espaço para todos, convive também os organismos de inspeção. E a gente só não teve presença da Petrobras porque foi uma questão de agenda, ele foi o dia seguinte, mas também com esse olhar e até demandou essa palestra que a gente fez. Então, o que nós temos notado? Não tem diminuído, pelo contrário, a gente tem visto, né, uma ampla adesão, uma ampliação, né, dessa carteira de organismos de inspeção, um pouco mais localizada, sempre na região sul, sudeste, mas a gente vê outros também avançando e vê outras áreas que não utilizavam inspeção também se ampliando. Então, acho que, respondendo bem assim objetivamente a sua pergunta, é ter esse olhar mais amplo, né? A gente sabe que uma estrutura para uma inspeção veicular é uma estrutura robusta, requer um investimento alto de instalações, equipamentos no local, assim como um laboratório, né? Você requer aquela infraestrutura ali instalada. Mas a atividade de inspeção, ela tem ganhado mais força em áreas que antes ela não era assim muito falada, muito comum. Então, nós temos bastante... estamos notando isso na área de inspeção de óleo e gás, na área de inspeção de alimentos, né? Nessa área de inspeção de infraestrutura, e eu acho que o campo tende só a ampliar. Então, é ter esse olhar, né, mais amplo para o segmento, né? Se a gente puder falar assim. Tá? André, a gente tem debatido muito sobre isso, né? Inclusive, nós falamos com você sobre as dificuldades do segmento. Lá no ENOAC, a gente teve a oportunidade de apresentar um pouco a nossa visão, né? Você deu essa abertura para a gente falar sobre visão. E aí eu não vou falar tanto aqui depois da sua parte sobre conjuntura, sobre os drivers sobre os quais, né, a gente está trabalhando, mas muita coisa, Enio, e Andréia, né, está relacionada aí à necessidade da gente cumprir a regulamentação que existe. A gente fala muito de motocicleta. Motocicleta, o governo está flexibilizando algo que nem cumprido era. A questão das inspeções, da obrigação de dispositivo de segurança, e isso falando de mais de 40% das mortes sendo causadas aí por motocicleta, né? A maior causa de afastamento do trabalho aí no Brasil. Então, a gente deu essa ênfase, pessoal, na necessidade de cumprir norma, da gente reduzir custo, da gente reduzir burocracia no sentido de eliminar aquilo que não funciona, que não agrega valor, ter uma avaliação de risco, né, as decisões mais baseadas em gestão de risco, que é algo que está muito ligado aí à confiança mesmo. Então, o organismo, ele vai ser confiável à medida que ele faça uma boa avaliação do risco da sua operação, né, que ele cuide do seu negócio. Mas, de fato, a gente mostrou lá um cenário que não é muito bom, né, André? Infelizmente, a gente não teve nem muito tempo de debater lá, né? Mas a gente não teve tempo lá, mas a gente abriu um caminho que eu acho que é importante, né? Eu até queria complementar isso que o Daniel falou, que foi muito importante, porque, Enio, trazer para o debate, a gente resgatar o debate, a gente poder falar sobre isso, poder relatar, olha, está acontecendo isso, tem essa regulamentação aqui, tem essa de lá, essa precisa ser revisada, essa não está sendo usada, essa não está... E porque se a gente também não tem esse espaço para a gente falar, ninguém vai saber, né? Aí vai caindo naquele esquecimento. Então, a gente não vai deixar cair no esquecimento. Então, por isso, quando eu falei assim, eu comecei falando, nós estamos do mesmo lado, porque o sistema somos nós, a acreditação só existe porque vocês existem, né? Então, o sistema é como um todo, é ter esse olhar para o sistema. Então, a gente marcou ali importantes marcos mesmo, né? Não foi um marco legal, mas foi um marco da realização do evento, de trazer de volta para o debate o Senatran, a gente ter esse momento, que também é um órgão muito demandado, com muitos, né, compromissos de muitas frentes. Então, poder ter esse espaço e avançar em relação a ele, eu acho que foi o grande ganho que a gente conseguiu.
tá? Ter essa porta aberta aí para a gente voltar a tratar desses temas. Até complementando aqui a Andréia e Daniel, o cenário político atual, ele não é favorável à nossa atividade, né? O cenário político, ele é de desburocratização. E nós somos uma parte da burocracia dentro desse processo. Então, é lógico... Somos vistos como, né? Então, assim, é lógico que esse olhar para a gente, né, esse ganho dentro do sistema, é a gente mostrando que nós somos necessários, que a gente está aqui para salvar vidas, né? Que o serviço de inspeção, ele é um serviço necessário, mas é uma responsabilidade nossa, compartilhada com o Inmetro, compartilhada com outros. Então, assim, não tem nada aqui que a Andréia possa fazer, ou explicar, ou tentar justificar, que não vá esbarrar numa condição também política. Por mais boa vontade que ela tenha como acreditador, a gente ainda vai ter outras dificuldades dentro desse segmento que acabam fazendo a gente ficar assim um pouco no desânimo. Mas a gente não está aqui para chorar, tá, André? Nós estamos hoje aqui para agradecer mesmo a sua participação, que a gente sabe, o nosso negócio aqui é um negócio difícil mesmo, e a gente tem que lutar por ele, batalhar por ele. Bem, o Enio, ele quer complementar. Vamos lá, Enio. Complementar. Queria agradecer a André pela resposta e aplaudir pelo fato de citar o debate. A gente sugeriu já para a gente renovar o comitê de apoio a Joyce, onde a gente busca tecnicamente colaborar. Muito bem lembrado. Muito Sim, bem lembrado. Estamos trabalhando nisso, Hélio. O nosso compromisso é até 12 de julho a gente fazer a instalação aí do comitê. A gente já Olha, a data importante aí. Está trabalhando bastante nisso. Tá? Em breve eles vão também receber aí os convites para fazer parte. Muito bem, entenderam aí, pessoal? Vamos voltar àqueles fóruns de debate para a gente trabalhar a harmonização. Aqueles probleminhas que acontecem no dia a dia, a gente já está amadurecendo essa ideia tem bastante tempo, né, André? Conversamos com o Caldas, conversamos com o André, colocamos isso como um pleito do setor para a gente facilitar até o lado da Joyce, que às vezes fica analisando um assunto que surgiu pela boa vontade do avaliador, ou por má vontade também. Então, esse assunto ele surge, a gente debate e a gente consegue aí ajudar a Joyce a tomar uma decisão sobre alguma questão aí que seja polêmica, né? Que se torne polêmica. Então, acho que o debate é uma palavra-chave aqui dessa live nossa de hoje. E por falar em debate, André, tem mais uns minutinhos aí para quem quiser se manifestar. Gente, a oportunidade não cai do céu, hein? Estamos aqui com a audiência grande ainda, tem 76 pessoas aqui participando. Não é possível que não tenha nenhum tipo de dúvida ou comentário. Lilian, vamos lá, Lilian. Não vou perder a oportunidade. Boa tarde, André. Eu faço parte da FENIV e também da Associação da APOI. Então, assim, você pegou, vamos dizer, o bonde andando, aí jogaram, e para você é responsabilidade, e aí tá esse monte de gente, assim, com as garrinhas, né, acesa, querendo explicações, né, e você, né, tá tentando acertar a casa, e a gente entende, e vendo a sua disponibilidade, tanto no ENOAC, que eu estava lá, quanto agora, eu não lembro de outra oportunidade de ser atendida dessa maneira, de ter oportunidade da gente conversar com alguém dentro do Inmetro, com esclarecimentos da maneira que foi hoje. Então, primeiro, muito obrigada em nome de todos. E só para esclarecer, assim, qual que é a nossa dificuldade que estamos aqui na outra ponta? A gente tem a sensação, e eu vou ser muito honesta com você agora, a gente parece assim que o Inmetro, a sua agenda deve ser muito lotada, é muita correria, mas a gente aqui na outra ponta não vai tendo as respostas que a gente precisa, porque a gente está na frente do cliente e não tem as respostas. E às vezes a gente sente que falta
um esforço do Inmetro para nos ajudar a resolver esses problemas. Então, agora vai ser abertos novos debates, né, referente a diversos assuntos, mas o nosso sentimento hoje aqui, de todo mundo que está aqui, é a falta de comunicação. Então, assim, a gente precisava de coisas mais claras e mais objetivas dentro dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Não vou sair pontuando o problema, porque o Bassoli, a Adriana já tem conversado com você, mas a gente queria, assim, talvez, não vou dizer uma data, mas algo assim mais palpável. Olha, dentro de 3 meses ou dentro de 6 meses, a gente vai poder aparar as arestas, né? A gente tem muita desarmonização referente a cobranças dos avaliadores. Isso é uma dor de todo mundo que está aqui, né? Então, assim, um avaliador cobra de um jeito, um avaliador cobra do outro. Por isso que a Adriana falou assim, se puder dar um treinamento da 17020, ou uma oportunidade, uma palestra, alguma coisa, para a gente poder aprender, né? A gente está aqui, aprende todo dia, a gente lê todo dia, a gente estuda todo dia, só que a gente se sente carente, muitas vezes, de informações do Inmetro ou dessa ajuda, né, para a gente poder estruturar. A gente tem uma briga, por exemplo, da 916, que era desde 2022, e a gente, né, fica batendo lá na Senatran e não consegue andar, e a gente sente falta do Inmetro, talvez, em nos ajudar. Então, assim, a gente é carente, tá, André? A gente é carente de atenção, tá? De informação. A gente tem aonde estudar, onde pegar, mas às vezes falta, talvez, assim... maior proximidade, né? Sabe? A gente tem a dificuldade da interpretação, o entendimento fica diferenciado do avaliador para o meu organismo de inspeção, para o organismo de inspeção da Adriana. Entre a gente mesmo, a gente às vezes tem dificuldade de harmonização por alguns critérios. Então, assim, hoje eu vou pedir em nome de todo mundo encarecidamente para olhar um pouquinho para esse lado, essa dificuldade que a gente tem. Isso, eu estou sendo mais honesta possível, mais prática possível, entendeu? Mais clara possível, assim, a gente é carente de informação, a gente quer fazer o certo, às vezes o meu entendimento é diferente do da Adriana, a gente fica debatendo e a gente não tem ninguém para dizer o amém. E aí, às vezes, a gente vai para o Inmetro e pergunta, isso aqui? A gente vai ver e não volta, entende? É isso, então, eu estou sendo muito honesta, assim, e a gente tem uma certa esperança que dessa vez vai ser diferente. Muito obrigada. Vai passar muito aí sobre o Gabriel, né? Sobre o contato aí, a construção do contato com o Gabriel. Mas ela tem que saber as nossas dores, claro. As nossas choradeiras, as nossas lamúrias, as nossas alegrias. Nós estamos compartilhando aqui hoje, André. Oi, amiga, boa tarde. Obrigada pelo... desculpa, Adriana, você quer falar? Só complementando aqui, porque eu sei assim, que a Lília acendeu uma lanterna aqui, e a partir da Lília, você viu que nós tivemos aqui só 380 mãozinhas levantadas, né? Porque essa dor, não vou falar que é uma choradeira, porque se ainda fosse, ela era justa. O que nós queremos é participar do processo de harmonização. Não só quando existe um workshop de avaliadores pelo Inmetro, mas que esse workshop ele seja também compartilhado conosco, para que a gente não seja pego no contrapé dentro das nossas empresas, praticando algo que até a última avaliação era dado como correto, e agora, um ano depois, eu descubro que o entendimento é outro, que se harmonizou uma coisa diferente. E complementando a isso, Andréia, trazer para você um fato que eu acho que ele é de extrema relevância. Não tem aqui, dentro dos 76 participantes, nenhum organismo que não sonhe com uma avaliação com 0 NC. Todos nós trabalhamos para ter 0 NC. E nós recebemos um documento onde fala que o organismo que tiver 0 NC,
aquele processo vai ser revisto, porque Suspeição, né? zero NC dá uma suspeição. Então, a gente que está aqui, a gente não está brincando. A gente que está aqui, a gente está colocando a cara a tapa. Quem está na frente de uma federação, de uma associação, seja lá quem defenda o segmento, um consultor, a gente está aqui para fazer o nosso melhor. E a não conformidade, ela vai existir se entendido um desvio. Mas a gente trabalha para não existir desvio. Então, isso, trazendo a fala da Lilian, trazendo aí o dissabor do Enio com a gente não ser tão acreditado, relembrando a minha fala lá no ENOAC, a gente quer ser acreditado, a gente quer que alguém acredite na gente. Tá? Então, assim, eu acredito que a pergunta dos demais, ela vai de encontro a isso, mas que a harmonização que seja para o avaliador, ela seja imediatamente repassada ao organismo de inspeção, e que a gente não seja pego no contrapé, tá? Ai, tá ótimo. Eu vou falar um pouquinho também, agradecer a Lilian, né, Lilian? Boa tarde, obrigada pelo seu, assim... Eu acho que o mais importante é isso, é a gente poder ter essa transparência, a gente poder falar, abrir os nossas dores, né, que são, né, são ali, então, e encontrar um fórum e um momento para isso é importante. Acredito, viu, e Adriana, a gente acredita também, viu? A gente que está ali nesse processo, que passa também por isso, que também vai ser avaliado, eu também não quero, eu não que eu vou ser avaliado, eu também não quero não conformidade, não. Enfim, a gente está trabalhando para isso, vamos torcer que a gente chegue lá. Né? Então, assim, essa questão, tudo isso que vocês estão trazendo, é realmente muito importante, muito relevante. E, como eu falei, meu início da minha fala, né, eu acredito nisso, no diálogo. A gente precisa ter esse momento, e aí, durante a nossa live aqui, apareceu o debate, que eu acho que é fundamental, da onde a gente consegue trazer as visões, trazer as experiências, somar tudo que cada um faz, quem está ali no dia a dia. Quem está ali no dia a dia, quem está vendo o cliente, como bem a Lilian falou, né? Somos nós, eu estou aqui, eu digo me colocando no lugar de vocês, né? O organismo de inspeção que está ali precisa dar aquela resposta, precisa atender aquele cliente, precisa resolver aquilo ali que é na hora, não vai ter outro, não vai voltar outro dia, né? Passar ali na linha de inspeção e fazer de novo, isso não tem. Então, eu acho que o resgate dessas comissões técnicas vai ser mais um passo em direção, né, a isso. O fato da gente poder conversar e tratar essas harmonizações, não adianta a gente, eu estou entendendo o que você está falando, né, Adriana? Não adianta a gente harmonizar aqui num grupo e o outro grupo que vai ser avaliado não está sabendo daquilo. Então, realmente, a comunicação, aí, como a Lívia muito bem colocou, ela precisa ser um fio condutor, não pode, né, interromper ali no meio do caminho, ela precisa começar e percorrer toda a cadeia. Então, nesse olhar, é o que a gente vai procurar fazer, né? Não sei, Lília, se daqui a 3 meses, viu? Vamos tentar. A data do comitê eu já tenho, que é 12 de julho, que eu já botei aqui para a equipe correr atrás disso. E ali, acredito que o próprio comitê e outros que possam vir, né, uma necessidade específica que possa surgir dali, pode montar o seu plano de trabalho e aí estabelecer aí metas e datas, né, mais apropriadas para cada situação. Né? Se a gente precisar levar algum pleito, levar alguma questão, tirar alguma dúvida com algum regulador, a gente vai fazer também. Então, acho que é bem por aí mesmo, tem que aproveitar esses momentos, essa conjuntura, e fazer como um só. Né? O nosso olhar é o olhar do sistema, é importante para a gente, né? É o olhar do sistema, mas vejo aí várias mãozinhas, se eu falar muito, porque eu estou enxerei, e daqui a pouco eu vou ter que sair. Sair daqui a pouco, né? Estou controlando aí, mas vamos lá, o Matheus, vamos lá, Matheus VP. Boa tarde, André e os demais colegas e associados. Eu queria fazer 2 perguntas em relação a Andréia. A primeira, como que está o trabalho do Inmetro em relação ao retrofit? O que acontece? Eu, por exemplo, sou refém de um laboratório para calibrar a linha aqui na minha ITL. Cada ano aumenta mais o custo, sendo que eu tenho uma próxima, só que o fabricante não libera, se leva o laboratório X.
E tem ITLs aqui no Sul que são equipamentos antigos, onde os fabricantes já fecharam e não existem mais, e só ficam reféns a um laboratório X. E os preços passam de 50% a mais dos orçamentos de laboratórios próximos das ITLs que a gente tem. E o trabalho é o mesmo. Segunda pergunta, como que está o trabalho em relação ao CCT no Inmetro? O que está acontecendo aqui no Sul, que está vindo em empresas de outros estados, onde eles não cobram relatório de para-choque, protetor, visita técnica às empresas e demais documentações, e nós aqui no Rio Grande do Sul, particularmente aqui embaixo, estamos perdendo muitos clientes e diminuindo muito o serviço. Era isso, Andréia. E se gostaria que tu desse uma luz para nós nesses dois assuntos que eu comentei com você aí. Andréia, antes de mais nada, você quer uma ajuda nisso? Porque eu sei que essa não é a sua área, mas você quer uma ajuda nisso? Não, toda ajuda é possível. Para responder o Matheus, né, Matheus, é porque assim, a Adriana, acho que ela vai me ajudar nesse sentido. Por que acontece? O Inmetro tem muitas frentes, né? Eu estou lá na frente da acreditação. Vou fazer a acreditação de acordo com os requisitos e regulamentos que forem, né, previstos e estabelecidos. Então, para responder essa sua pergunta, a gente vai precisar de uma outra frente do Inmetro, tá? E aí eu acredito que vai ser num segundo momento, que é o nosso pessoal, nossos colegas da avaliação da conformidade, que é onde define essas regras, estão fazendo esse trabalho, né? Então, assim, como que está hoje, a gente precisa da ajuda aí dos colegas para poder responder, porque não é a minha área de atuação, tá? E a Adriana que vai me ajudar ali a complementar. Não, eu vou ajudar respondendo o Matheus, porque quando a gente trouxe a Andréia, né, a Andréia estaria aqui responsável por responder aquilo sobre a acreditação. E aí a gente, quando entra sobre ensaios, quando a gente entra sobre o CCT, quando a gente entra sobre o avaliador, a gente vai indo para áreas distintas. Aí a gente vai para a DICONF, a gente vai para a DIOS, a gente vai para a DICAP, e aí a gente precisa municiar a André, ou ela precisa trazer aqui essas diretorias para ajudá-la a responder essas perguntas. Então, assim, que a gente precisaria se ater mesmo àquilo que a Andréia pode nos responder, porque senão ela vai ficar aqui numa saia justa, vai responder aquilo que não lhe cabe e nem vai se complicar depois, né? Então, é só para a gente ter essa noção aqui que as perguntas devem ser direcionadas para aquilo que é da área dela, tá bom? Eu só queria chamar a atenção que isso aí coloca luz sobre um problema que a gente sempre teve, que é a questão dessa falta de sincronia entre a acreditação e o regulamentador, né? Então, foi ótimo ela ter trazido a DICONF para a ANUAC, porque isso aí vai acabar aproximando, e a gente tem que ter essa aproximação. A questão da harmonização passa muito também pelo diálogo aí com a DICONF, que a gente tem tentado aí fazer revisões, e a gente não está conseguindo evoluir. E por isso a gente pede ajuda. O Matheus, ele perguntou sobre CCT, exatamente porque a gente já havia pedido ajuda lá para o Caldas. Então, a gente vai voltar com esse debate com o Gabriel, e é claro, com a DICONF, né? Documento, né? Sim, a gente mandou o documento e tal. São muitos assuntos, né? Acho que a gente não vai conseguir explorar tudo nesses poucos minutos aí. A gente até já passou das 4 horas. Vamos lá, Enio, você tem pergunta mesmo? Eu posso deixar para o Everton? Rápido. É só reforçar o que a Lilian e que a Adriana falou, Andréa. Justamente esse encontro, né? De informações dos auditores, porque a gente sempre fica esperando a não conformidade da moda. O que vai ser esse ano? Então, todo mundo já sabe que vão pegar agora em tal item, porque foi consensado que este é a não conformidade. E todo mundo fica buscando a não conformidade zero, e hoje a gente está vendo que, se tiver não conformidade zero, será penalizado. Então, isso é uma preocupação, não precisa nem me responder. Isso é uma preocupação nossa de ter a busca da minha perfeição vai ser um pecado meu. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Enio. Mas, assim, não tem isso, não, de não conformidade zero, não sei. Não tem isso para a gente, não, tá? Tem, mas depois a gente vai discutir sobre isso. A gente sabe que você tem um ônibus aí para pegar,
A gente sabe que você tem um ônibus para pegar e a gente não quer que você perca essa lotação, Não não. vai perder, não, mas depois então a gente avança nesses temas aí que a gente não conseguiu abordar profundamente, tá? Mas vamos lá, acho que dá para mais uma aí. Vamos mais uma aí, dá para o Everton aí? Vamos lá, Everton. Vamos lá, vou tentar ser breve aqui para o colega Eduardo ali também fazer a pergunta que ele tem para fazer. André, muito obrigado. Eu estive no NOAC também, represento as empresas de inspeção veicular do Paraná, sou presidente da Apoia. E no final do ano passado, tivemos um associado aqui que pediu a remota e foi negada a avaliação remota. Eu não vou falar daquilo que não é do teu setor aí, mas vamos lá. Aí eu expliquei para ele que deveria reavaliar isso e tal. Ele foi até o GA, perguntou sobre a remota e realmente foi negada para ele. A gente fala da importância da remota pelos custos que impactam diretamente no organismo de inspeção. Hoje, nós somos onerados aí por todos os lados, né? Ao prestador de serviço do prestador de serviço da filmagem, enfim, inúmeros prestadores de serviço aí que visualizam o nosso segmento como um bom negócio. E aí solicitei que o associado fosse falar com o GA, né, se tratasse a GA, para que ele entendesse o porquê da não conformidade e por que não fazer a avaliação remota. Até porque a FENIV estimulou sempre, e a avaliação remota ela surgiu na época da pandemia, e eu e o Paulo ali, em atendimento, se já pediu, nós coordenamos um movimento em prol da remota para baixos custos e atendimento também aos avaliadores. Porém, agora, para minha surpresa, também sofri a mesma negativa, que solicitei a avaliação remota e tive negado a avaliação remota. O único item da norma, se não me engano, é o 06, lá que impede, por falta de proficiência, que o organismo tenha uma avaliação remota. Porém, verifiquei, pedi a remota e foi negada. Aí fui e solicitei aos avaliadores se eles tinham algum entendimento de que a remota não deveria ser feita. Aí disse que não se enquadra e não era isso. Então, assim, aí sofri aquilo que realmente o associado da Apoia teve de problema no passado. Fiquei constrangido de, mais uma vez, insistir junto ao GA, que já tinha negado, né, a avaliação remota, e aí fiquei e paguei os custos esses que significam muitas vezes um organismo de 3 a 5, até 7 mil reais de deslocamento, dependendo do organismo, da região. Então, assim, acreditando nessa nova gestão, André, e não estou perguntando aqui, mas acreditando nessa nova gestão, é que a gente pede o entendimento, a compreensão, né, um novo perfil aí, tanto do INMET, quanto no teu setor, quanto nos outros, que possa, nessa renovação de pessoal, nos trazer uma melhoria nesse ambiente, onde que o ambiente seja voltado ao atendimento, à harmonização, assim como a Adriana falou, assim como o Enio disse sobre a desacreditação do organismo aí no segmento, e o que a Lilian falou em relação à carência da comunicação, né? Então, o que a gente pede é que realmente a gente seja, que tenhamos aí aos organismos de inspeção uma maior compreensão, uma maior visão aí, um carinho, sabe? Tá ótimo, Everton. Obrigada aí pelas suas palavras. Eu estou aí tomando nota disso tudo, está aí o registro, a reunião também é gravada. Então, se a gente tiver alguma dúvida, depois a gente volta para rever, né, recuperar tudo isso. E a gente faz o que é possível, o que está permitido em norma. A época da pandemia foi um período de exceção, né, para tudo, enfim, estamos aqui hoje, graças a Deus, graças ao Papai do Céu, enfim, mas aí o que é possível fazer na norma de flexibilizar, a gente vai fazer. Desde que a gente não tome uma não conformidade por isso, mas o que for possível, essa nova gestão vai fazer sim, o nosso compromisso, tá? Muito bem, André. Olha só, tem sugestões, eu acho que depois a gente manda para você, tá? Sobre se ele quiser falar, se o Eduardo quiser falar rapidinho. Vamos lá, Eduardo, vamos lá então. Ele está aí de fora. Oi, André, tudo bem? Primeiro, prazer estar falando contigo. Eu estou como presidente da ACOI, e isso foi uma comprovação, porque infelizmente eu não consegui estar presente no ENOAC,
mas nós tivemos ali, daqueles que estiveram presentes, gostos e desgostos do que vivenciaram lá. E um dos pontos que eles falaram com muita positividade foi a tua postura, a tua conduta aí para com o segmento, a tua atenção, principalmente, para todos os acreditados, né? E isso, de fato, apesar de a gente lidar com veículos, com carros, o carro não chega sozinho, ele sempre chega com clientes, chega com pessoas. Nós que estamos à frente da associação, a gente lida diariamente com entes públicos, seja na esfera municipal, estadual e federal, e para mim é latente aí a tua vontade de querer fazer diferente, querer fazer essa aproximação, e para nós isso é muito relevante. Então, na verdade, não tenho questionamentos, eu tenho ofertar aquilo que a FENIV, na pessoa do Daniel e da Adriana, você mesmo posicionou, que já se colocaram de prontidão, da mesma forma as demais associações que fazem parte da FENIV e compõem o quadro da FENIV, estão aqui dispostos a auxiliar o Inmetro naquilo que for necessário, em especial a sua pessoa aí na SEGEC. Então, é justamente isso que a gente precisa, pessoas que queiram essa aproximação, que queiram essa conversa, queiram esse diálogo, porque vontade de contribuir não nos falta. Então, parabéns pela tua postura, mais uma vez, gostei muito do que ouvi. Não à toa, nós tivemos aí um pico de 82, se eu não me engano, participantes. Nem o Carlos Casagrande, da Globo, conseguiu um quórum tão grande. Então, parabéns pela tua postura e obrigado pela atenção dada. Obrigada a você. Casagrande não é simpático, né, igual a Andréia? Obrigada a você, Eduardo. Obrigada a todos ali. E desculpa a correria aí, mas eu estou à disposição. Se quiser marcar um segundo encontro, a gente marca, traz a equipe. Enfim, estamos aí para isso mesmo, para atendê-los, tá? É isso. São muitos problemas, muitas questões e muita carência. A gente precisa de abrir, de fato, um canal. O André até deu ideia de passar um e-mail para alguém responder dúvidas. Então, são muitas coisas. A gente tem que abrir esse canal e debater mais. André, muito obrigado. Não vão tomar mais seu tempo, não. Ah, imagina. Obrigada a você, Daniel. Obrigada, Adriana. Extensivo aí a todos. Obrigado para todo mundo aí que participou, que tem interesse de ouvir, de debater. A gente marca aí outros encontros aí. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, gente. Até o próximo.